Fala galera, eu me chamo Igor Ximenes, esse aqui é meu canal, onde nós vamos falar sobre diversos assuntos relacionados à enfermagem e à saúde de forma geral. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre código de ética, galera. Esse código de ética que é tão importante para nós termos uma assistência muito legal, uma assistência muito padronizada, para nós sabermos nossos direitos, nossos deveres, o que nós não podemos e o que nós podemos fazer. Beleza? Então, de antemão, você que é novo aqui no canal, já peço para se inscrever aqui no canal, beleza? Não deixe de deixar o seu joinha da confiança, seu like da confiança. O que é esse like da confiança? Deixa esse like no início do vídeo, você assiste o vídeo. Se não gostar, você dá um dislike, beleza? Lá no final, se você não gostar, você tira o like. Mas já deixa o seu like de confiança que vai me ajudar bastante a trazer novos vídeos e novas aulas para vocês. Então, de antemão, já vamos começar aqui. Vamos para a nossa vinheta! Então, galera, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o código de ética, como eu falei para vocês, não é? O código de ética que é tão importante para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e diversos profissionais não têm conhecimento suficiente sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, e o quanto que ele é importante para nós exercermos a assistência consciente, né, do que nós podemos e não podemos fazer. É claro que eu não vou falar sobre todos os artigos, eu peguei os artigos principais para nós falarmos, tá? Porque os artigos, o Código de Ética tem muitos artigos e ele é dividido, como vocês vão ver, em 5 capítulos, né? Nós temos os direitos, os deveres, as proibições, enfim, eu vou falar daqui a pouquinho melhor sobre isso com vocês. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o Código de Ética em si, né? A resolução do COFEN, número 564 de 2017, ela foi atualizada em 2017, né? Há 3 anos atrás. E o que fala o Código de Ética especificamente? Então, o CEP significa Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, beleza? Leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e é organizado por assuntos e inclui direitos, responsabilidades, deveres e proibições. O que isso tudo quer dizer? Que primeiro, que nós da enfermagem não devemos avaliar só a pessoa. Nós não nos preocupamos somente com um paciente. Nós temos a obrigação, tá, de atendermos a família desse paciente, a sociedade de uma forma geral, tá, e não somente um paciente. A nossa responsabilidade é com todas as pessoas, tá? Não é só com o paciente em si, mas levar conscientização para toda a população, dar assistência a toda a população. E nós ainda temos um interesse profissional na população de uma forma geral, na assistência, né? Na necessidade da população de ter assistência à saúde. Porque quem vai ao hospital, quem vai procurar ajuda em saúde não é porque está querendo, é porque necessita, né? Não é porque simplesmente quer, é porque por causa de uma necessidade que ela tem naquele momento. Tá? A gente tem que entender isso e levar isso em consciência para quando nós formos atender esse paciente. Então, dando continuidade aqui, que a gente consegue observar é o seguinte, que nós temos alguns princípios fundamentais do Código de Ética. E os princípios fundamentais se baseiam no seguinte. Primeiro, é comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade, como eu falei anteriormente. Então, nós não devemos ter o compromisso somente em tratar doenças, né? Nós não devemos ter o compromisso somente com aquele paciente enfermo, mas a qualidade de vida também faz parte da enfermagem. Quando eu dou uma palestra, quando eu vou numa escola, ensino jovens sobre, por exemplo, o que são as ISTs, né? Que são as antigas DSTs. O que são as ISTs, eu estou levando qualidade de vida, eu estou levando conhecimento à população e automaticamente eu também estou gerando saúde, né? Porque o que falta hoje em dia em diversas situações é conhecimento, é informação. Então nós devemos fazer o seguinte, nós devemos entender que a enfermagem ela é comprometida com a saúde. Eu tratar de um paciente é uma consequência, porque eu estou querendo dar saúde a esse paciente. Tá? Eu não quero simplesmente curar ele, eu não quero simplesmente tirar a doença dele. Eu quero dar saúde para esse paciente. Tá? Por isso que nós temos vários atendimentos
para os cuidados pós-alta, né? Quando o paciente ele sai de alta, quando ele vai de alta, nós devemos sim orientar esse paciente no cuidado pós-alta, ok? Então não se esqueçam disso, tá? A enfermagem é comprometida com a saúde e não com a doença do paciente, tá? Com a qualidade de vida também. Ainda conseguimos entender o seguinte, que a enfermagem atua em todas as áreas da saúde, tanto na promoção, na prevenção, na recuperação e reabilitação, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. E isso é muito interessante porque nós temos os preceitos éticos e legais. Só que isso é muito complicado porque nós temos algumas questões pessoais relacionadas a isso. Os preceitos legais, nós não podemos fazer aborto a não ser em algumas situações específicas que a legislação autoriza. Porém, contudo, entretanto, nós podemos ter uma autorização judicial para realizar esse aborto. Eu devo ou não devo realizar se eu não concordo? Então, no Código de Ética me fala sobre isso, né? Eu tenho um embasamento ético. O Código de Ética me permite, por exemplo, eu vou falar isso na aula de mais à frente, ele me permite, por exemplo, não realizar esse aborto se eu não concordo, desde que a assistência seja continuada, que eu tenha uma pessoa que vá dar continuidade nessa assistência. Então nós devemos entender que nós temos direitos, deveres, proibições, nós temos punições também se nós não seguirmos, e nós vamos ter basicamente 3 aulas baseadas nesses assuntos, tá? Essas 3 aulas vão ser baseadas diretamente nesses assuntos relacionados ao Código de Ética. Enfim, e a enfermagem respeita, né, e deve respeitar sempre, primeiro, a vida, segundo, a dignidade e terceiro, os direitos humanos. A vida acima de tudo, e entra naquela situação. Se eu tenho um paciente, exemplo, que é bandido, que chegou baleado, eu tenho que respeitar a vida dele, independente do que ele faz fora dali, eu tenho que respeitar aquele paciente e atendê-lo como um paciente comum, tá? E isso é um embate que a gente tem dentro na enfermagem e na saúde de uma forma geral, como nós devemos atender um paciente que não está socialmente adequado à nossa população. E eu falo realmente dos bandidos, dos criminosos de uma forma geral. Esse paciente deve ser tratado da mesma forma como seria tratado qualquer outro paciente, né? Esse paciente é um ser humano como outro qualquer, e eu me comprometi em respeitar a vida de qualquer pessoa, e não só dos bonzinhos ou dos malzinhos, né? Eu me comprometi dentro da nossa profissão a respeitar a vida de qualquer pessoa, tá? Dar dignidade para aquela pessoa. E dignidade que eu falo é dar embasamento, por exemplo, no momento de morte do paciente, né? O paciente vai morrer, eu não posso ficar falando besteira, eu tenho que dar dignidade, conforto para esse paciente, não deixar ele sentir dor. Isso faz parte da dignidade do paciente de uma forma geral, né? Nós temos vários conceitos diferentes sobre dignidade, e isso inclui também o momento de morte do paciente paliativo, por exemplo, né? Que a gente não vai tratar mais esse paciente, mas a gente vai dar conforto para esse paciente. Nós temos ainda respeito a direitos humanos, e aí é básico, né? Mundialmente conhecido os direitos humanos, e aí nós temos várias situações, por exemplo, de cárcere privado com crianças, de abuso infantil, enfim, que nós devemos respeitar sempre, e nós podemos entrar em medidas específicas, né? Que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso, aliás, acho que na próxima aula, sobre essa parte dos direitos humanos, sobre a parte, por exemplo, de sigilo, sobre a parte enfim, de cárcere privado, de abuso infantil, enfim, de estupro, e a gente vai verificar sobre essas situações. Então, aqui é um mapa mental básico, né, de como a enfermagem é vista e como a enfermagem deve exercer sua profissão, tá? E uma parte que a gente fala que é muito importante, que não está aqui, mas eu vou citar daqui a pouco, logo no primeiro artigo, é o seguinte, que a enfermagem deve exercer as atividades com competência para a promoção do ser humano, ou seja, com competência. E como a gente tem competência se não tem estudo? Não é? Então, parabéns para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, que estão buscando informação, tá?
promoção do ser humano na sua integralidade. Nós não vamos avaliar o paciente só pela doença dele. Nós vamos avaliar o paciente de uma forma geral. Tá? Se o paciente internou por uma hipertensão, mas ele também é diabético, eu não vou tratar só a hipertensão. Eu vou tratar a hipertensão, a diabetes e qualquer outra doença e patologia que esse paciente possa ter. Então, eu não vou avaliar somente por um lado, eu vou avaliar integralmente. Se esse paciente internou por um problema na cabeça, mas ele tem outro problema no pé, eu vou tratar os dois de uma forma integral, beleza? De acordo com os princípios da ética e da bioética, tá? Nós temos a ética, né, que é o código de ética, e nós temos a bioética, que é a ética da vida, que nós temos os princípios básicos da beneficência, da não maleficência, enfim, que a gente pode fazer até uma outra aula sobre isso, que é muito legal, é muito interessante. E nós temos aqui os capítulos, né, do Código de Ética, que ele é dividido basicamente em 5 capítulos diferentes. O primeiro vai falar dos direitos, o segundo dos deveres, o terceiro das proibições, o quarto das infrações e penalidades, o quinto das aplicações das penalidades, como essas penalidades são aplicadas. Tá? Então, hoje nós vamos falar dos direitos e deveres. Na semana que vem já vai ser postado outro vídeo das proibições e das infrações para cada proibição e penalidade. E na outra semana, da aplicação dessas penalidades, eu vou comentar um pouco sobre bioética também, a diferença entre COFEN e COREN e etc. Né? Vão ter mais alguns assuntos para a gente conversar um pouquinho aqui. Começando então pelo capítulo dos direitos. Direito é algo opcional, tá? É algo que nós temos e podemos utilizar. Não somos obrigados a utilizar. Exemplo, eu tenho direito por exemplo, a segurança. Eu tenho direito à segurança. No momento em que eu precisar, eu tenho que estar seguro na rua, né? Eu tenho direito ao hospital, à saúde. No momento em que eu precisar, eu tenho o direito de utilizar o hospital público. Agora, o dever é aquilo que é obrigação. Eu, como enfermeiro, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de atender a todos, toda a população da mesma forma. Eu não posso fazer se eu quiser. Eu tenho a obrigação de fazer daquela forma. Então não tem outra escolha. Direitos, entre aspas, tá? Opcional, optativo, facultativo. Deveres, obrigação. Eu sou obrigado, tá? Obrigatoriedade de realizar aquela função. Então vamos começar pelos direitos. O artigo 1º, ele é muito importante em relação a isso, porque ele traz a base de como vai ser trabalhada a enfermagem, né? Nós temos aqui, por exemplo, no artigo 1º, falando que a enfermagem deve ser exercida com liberdade, segurança técnica, científica, ambiental e com autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre cada um, porque é muito importante essa situação. Primeiro, a enfermagem deve ser exercida com liberdade. Por que liberdade? Porque a enfermagem é uma base científica, nós somos cientistas, tá? Para quem ainda não percebeu isso, nós realizamos estudos, nós realizamos, por exemplo, congressos, seminários, nós temos base de dados. Então isso tudo é muito importante para a nossa população e para a nossa categoria. Então nós devemos ter liberdade para exercer a nossa profissão. Segurança técnica. Nós devemos ter ainda segurança técnica em relação a quê? Nós devemos trabalhar em um local onde me forneça todos os equipamentos adequados, onde eu tenho um local adequado para eu trabalhar, né? Que eu tenho, não tenho um local insalubre para trabalho, que eu tenha a luminosidade adequada, que eu tenha o piso adequado, os EPIs adequados. E aí eu faço uma pergunta para você que está em casa assistindo esse vídeo agora. Será que todos os hospitais públicos fornecem segurança técnica para os seus profissionais? E a segurança técnica entra também na educação continuada, né? Na parte de educação contínua que deve ser fornecida pelo hospital e deve ser procurada pelo profissional. Né? E outra, nós temos com a liberdade científica também, que são os estudos que nós podemos realizar. Nós temos direito de realizar estudos sobre qualquer coisa, como qualquer outra profissão. A enfermagem por si é uma profissão
onde você tem muito conhecimento, muito contato com o paciente, né? Para nós termos cada vez mais contato com outros temas diferentes que nós não temos, nós não somos muito visualizados no dia a dia, né? Nós temos ainda a parte ambiental, a liberdade ambiental, a segurança ambiental, que é a parte realmente do meio ambiente, que nós podemos tratar, por exemplo, dos resíduos sólidos de saúde, enfim. A autonomia, e a autonomia é entender o seguinte, eu costumo falar isso para todos os meus alunos, né? A autonomia é entender que nós não somos secretários de nenhuma outra categoria. Nós trabalhamos na enfermagem, ok? Nossa equipe de enfermagem é formada pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. O enfermeiro de nível superior e o técnico de nível técnico. Então nós temos que entender que o médico é da mesma hierarquia profissional que o enfermeiro. Os dois são graduados, os dois têm especialização, os dois podem ter mestrado, residência. Então os dois são da mesma categoria. O que falta para a enfermagem é entender que ela tem voz e não é subordinada de ninguém. Mas para isso nós devemos ter um conhecimento amplo, né? E não só aquela coisinha fechadinha, mas nós temos que ter conhecimento. E quanto mais conhecimento, melhor. Tá? As pessoas às vezes ficam se questionando por que assistir uma aula, o mesmo tema com vários professores diferentes, se é o mesmo assunto. Mas cada professor tem uma experiência diferente. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. Tá? Então, procurem sobre código de ética com outros professores também. Tá? Por quê? Porque isso vai fazer você ter um melhor conhecimento. Não acreditem somente no que eu falar. Tá? Acreditem em toda a sua base de estudo, que é a parte mais importante disso tudo. Artigo 2º. O profissional da enfermagem tem o direito de exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Alô? Alô? Sim, sou eu. Bom dia, Igor. Aqui quem fala é o Wesley, sou da JCM Senior aqui no caso, Sim, amigão. Você pode me ligar daqui a pouquinho? Eu tô gravando a aula. Se tem problema, qual fica melhor do que você me atender? Na hora do almoço. Na hora do almoço? Tem um horário rápido aqui? Meio-dia. Meio-dia? Isso. Tá ok, então. Até logo. Obrigado, meu. Tchau. Então, dando continuidade. Artigo 2º. A enfermagem tem direito de exercer a sua profissão, suas atividades, em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador. Vou ler só a segunda parte e já comento sobre isso. Em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos profissionais de enfermagem. Então isso é muito complexo também. Porque o que acontece hoje em dia? A população não entende ainda qual o papel da enfermagem. A população não entende qual a função da enfermagem em um hospital e eles confundem muito. Por quê? A enfermagem está na linha de frente, é a mais vista dentro do hospital. Quando o acompanhante, o paciente quer ser atendido, ele não tem acesso fácil ao médico, mas tem acesso fácil à enfermagem. Ele está vendo a enfermagem o tempo inteiro. E aí vamos supor, às vezes o médico não está lá, está atendendo uma parada cardíaca. O paciente quer ser atendido. Ele está sentindo dor, está 3 horas esperando. Você está ali, você não pode atender aquele paciente porque já atendeu, já fez a triagem. Ele vai chegar até você e vai te cobrar o atendimento, mas você não tem culpa. Você não tem o que fazer porque o médico está em outro atendimento. E quem vai pagar o pato? Quem vai ser xingado? Quem vai ser humilhado? É você, da enfermagem. Isso é um problema muito sério. Tá? E isso, o Corém, por exemplo, eles nos respaldam, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, juridicamente, nos dá apoio jurídico se nós quisermos entrar com uma ação contra qualquer pessoa durante o nosso momento de trabalho. Tá? Então nós devemos ter ainda e é muito complexo falar, né, que nós devemos exercer atividade longe de qualquer risco de violência física. Quantos vídeos nós já vimos aqui no YouTube, por exemplo, de pessoas, de profissionais sendo agredidos, tá, pela população, sendo agredido, enfim, verbalmente por outros profissionais,
sendo agredido, livre de, por exemplo, danos psicológicos, danos físicos também, né? Agressão física também. Isso é um problema muito sério, muito complexo, porque a pessoa pode desenvolver um trauma seríssimo e ser afastado e criar uma barreira e nunca mais exercer sua profissão. Então isso é um problema muito sério que deve ser corrigido, mas os profissionais da enfermagem devem entender que eles também têm voz, que eles podem falar, que eles devem falar sobre isso, né? Que, por exemplo, você tem o direito de se defender juridicamente. Claro que eu não estou falando para você agredir ninguém, óbvio que não, né? Pelo amor de Cristo. Mas também você tem o direito de se defender juridicamente. Aquela pessoa te agrediu, colocou a profissão, humilhou a profissão de uma forma geral. Porque quando você está exercendo sua profissão de enfermagem, você está representando a categoria de uma forma geral. Entendam isso. Você, quando está em ação na enfermagem, em qualquer local, você está representando sua categoria. Então as pessoas vão ver a enfermagem pelo que elas veem em você. Então, se você tiver como se defender, isso claro, através de base de conhecimento, tiver como se defender com a população na conversa, não estou falando de agressão física, nem agressão verbal, mas nós temos que ter meios de nos defender dessa situação que é muito complexa, principalmente em hospitais públicos, tá? Rede particular acontece, mas nem tanto. Mas na rede pública, todos os dias nós vivenciamos essa situação. E isso é uma questão muito séria, muito triste, né? Que acontece na nossa categoria, que tanto luta pelo bem-estar da população. Aqui nós pulamos para o artigo 6º, e aqui o artigo 6º é uma pequena diferença com o artigo 55, que as pessoas têm muita dificuldade em entender, né? Qual a diferença de um dos dois. Eu vou explicar para vocês. No artigo 6º fala que eu tenho direito de aprimorar os meus conhecimentos. E no artigo 5º também, só que fala que eu tenho o dever de aprimorar meus conhecimentos. Olha, então eu tenho a opção de me aprimorar, mas eu tenho também a obrigação de aprimorar meus conhecimentos. Olha que interessante. Então não tem para onde fugir. Você vai ter que se aprimorar sempre. A enfermagem é uma educação contínua. Você todos os dias tem que aprender, todos os dias tem que buscar informação, todos os dias você tem que ir atrás de novidades, porque aparecem sempre. Então você não pode ficar estático. Você não pode pensar assim, não, eu me formei, agora eu vou parar. Não tem como, é impossível. Você não pode fazer isso. Tá? Você tem a obrigação, você tem o dever de se aprimorar sempre. E primeiro, o seu dever, o seu direito de se aprimorar técnico e científica, ética e politicamente, socioeducativamente, historicamente, em relação a tudo, não só a enfermagem. E nós temos ainda a aprimoramento cultural, que é muito importante para dar sustentação. Quando eu falar de direito, artigo 6º, quando vocês ouvirem falar de sustentação à prática profissional, é o direito. Então, quando falar, por exemplo, quando você estuda, você tem que se aprimorar, você tem que aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, para dar sustentação à prática profissional. É um direito ou um dever? Direito, porque falou de sustentação à prática profissional. Agora fala o seguinte, eu tenho você tem que aprimorar seus conhecimentos éticos e políticos em benefício da pessoa, família e coletividade. É um direito ou um dever? É um dever. Porque lembra, lá no início que eu falei que a base da enfermagem, o principal foco da enfermagem é a pessoa, a família e a coletividade? Se o principal foco da enfermagem é a família, a pessoa e a coletividade, eu tenho a obrigação de me aperfeiçoar para atendê-los bem, para dar não só embasamento à minha profissão, mas para dar uma ótima assistência a essa pessoa, a essa família, a essa coletividade, sociedade de uma forma geral. Então, para isso, eu sou obrigado a estudar. Então, falou em benefício da pessoa, família e coletividade, falou em desenvolvimento profissional, não sustentação da profissão. Olha só, sustentação é você se manter ali e conseguir trabalhar basicamente. Agora, desenvolver a profissão, evoluir a categoria, é um dever que nós temos também. Para isso, nós devemos estudar sempre buscar novidades, informação. E não só buscar e guardar para você. Você tem que disseminar essa informação. Quanto mais profissionais souberem de novidades, quanto mais profissionais souberem de informações, melhor para a sociedade.
Desculpa. Melhor para a sociedade de uma forma geral, não é? Artigo 8º. Aqui entra no que eu falei para vocês em relação aos direitos que a base jurídica que o Corém nos passa, né? De nos defender juridicamente, de nos defender judicialmente. Então, o artigo 8º fala o seguinte: eu tenho o direito de requerer ao Corém de forma fundamentada, e não é só chegar lá e falar assim, não, ó, o Corém me defende aí, porque o cara me chamou de feião. Gente, desculpa, mas te chamou de feio, às vezes é verdade, às vezes não, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: isso não enfim, não está desagravando você quanto profissional, enfim, durante sua profissão. Se você quiser, você pode até solicitar, mas de forma fundamentada, colocando data, horário, tudo o que aconteceu, toda a situação, para o Corém conseguir observar, analisar e te defender ou não. Então você pode solicitar ao Corém medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. E aí eu vou dar um exemplo claro disso. Nós tivemos há pouco tempo uma ação contra a cantora Nayara Azevedo, né? Que ela fez uma música que citava a enfermagem, citava a enfermeira, e o Corém, eu não lembro qual Corém, se foi o DF, se foi da Paraíba, eu não lembro, de São Paulo, não lembro exatamente. Mas eles entraram com uma ação contra a cantora, porque citava, e eles entenderam que não era era uma citação pejorativa, né? Eles entenderam que não condizia com a profissional enfermagem realmente, e eles entraram com uma ação para que essa música não fosse mais tocada ou se mudasse a letra da música, porque eles entenderam que a letra ofendia a profissão de uma forma geral, não ofendia só uma pessoa, mas ofendia a profissão de uma forma geral. Então nós temos que entender que a profissão de enfermagem, ela é defendida pelo Corém, tá? E nós enfermeiros, durante a nossa profissão, nós temos o respaldo. Então se aquela pessoa chegar, te xingar, te chamar de um monte de coisa porque não foi atendida ainda, você tem o direito de chegar no Corém, fundamentar a sua solicitação e entrar com uma ação judicial contra aquela pessoa. Porque isso, claro, no momento da sua atividade profissional. Depois que você sai do seu plantão, que você sai da sua atividade profissional, qualquer que seja, no âmbito da enfermagem, você não tem mais esse direito porque você já não está mais exercendo a profissão naquele momento. Mas o Corém entra com uma ação judicial para a obtenção de desagravo público. Ou seja, a pessoa vai ter que solicitar, pedir desculpa, dependendo, vai ser realizado até um ajuizamento, né? Você pode, por exemplo, receber uma indenização, enfim, mas o principal ali é defender a nossa categoria, tá? A pessoa vai ter que se desculpar publicamente sobre isso. Artigo 11. Nós temos o direito de formar e participar da comissão de ética de enfermagem, e isso é muito importante, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Então vamos imaginar, nós temos o comitê de ética, a comissão de ética, né, que vai avaliar, por exemplo, o profissional de enfermagem se recusou a realizar uma medicação. Tá, mas o porquê que ele se recusou? Quem vai avaliar? A comissão de ética. Ah, essa medicação que foi feita matou o paciente. Quem realizou essa medicação? Quem vai avaliar? A comissão de ética. O paciente teve uma ação que não condiz com a categoria. Ele brigou, discutiu, ofendeu verbalmente um paciente. Quem vai avaliar a ação? Comissão de ética. E nós temos o direito de participar dessa comissão de ética. Tá claro que cada local vai ter suas características, né? suas especificidades, mas nós temos o direito de participar. E ainda das comissões interdisciplinares. E aí, por exemplo, participam várias categorias. Por exemplo, nós podemos ter comissão de curativo, né? Que pode participar médico, infectologista, pode participar fisioterapeuta, enfermeiro, enfim, técnico de enfermagem, se quiser, porque ele participa de alguns curativos, né, simples, mas o técnico pode participar também. Enfim, nós podemos participar de tudo isso. E a grande maioria não faz questão.
né? A grande maioria não faz a menor questão de participar. No artigo 12º, ele fala o seguinte: nós temos o direito de nos abster de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. E é aquela situação: você está conversando com a pessoa e descobriu que a pessoa tem um amante. Vamos colocar essa situação. Você está conversando com o paciente e descobriu que o paciente tem uma amante. Você vai sair correndo e contar para a esposa? Se a esposa te perguntar, você vai falar? Não, gente, é sigilo profissional. Você não é obrigado a falar. Você pode falar, mas você tem o direito de não falar. Você tem o direito de ficar quieto e o direito de manter o segredo do paciente. A não ser que, e aí você vai ver nos deveres daqui a pouco comigo, a não ser que essa pessoa, esse paciente, esteja correndo risco de morte. Se eu estiver colocando em risco a vida do paciente, guardando esse segredo, já me abstendo essa informação, guardando essa informação, aí eu estou errado. Se a vida do paciente estiver em risco, eu tenho o dever de falar para a equipe multidisciplinar, para outros profissionais que fazem parte da assistência também. Então, olha só a complexidade. Eu tenho o direito de não revelar informações que eu tive durante a minha atividade profissional. Agora, se essa informação coloca em risco a vida do paciente ou de outras pessoas, da família e da coletividade, aí tem a obrigação de informar para outras categorias ou ter uma atitude um pouco mais séria. Tá bom? Então, esse artigo 12º, esse artigo 12, ele é muito importante em relação a isso. Ele te dá a base fundamental para não realizar quebra de sigilo, né? Que o paciente às vezes confia tanto em você e te fala alguma coisa que não vai colocar em risco a vida dele e você sai falando para todo mundo. Isso é errado, né? Nós devemos sempre respeitar. Lembra da parte da dignidade? Nós devemos respeitar o paciente em toda a sua complexidade. Artigo 14, aí entra mais para os enfermeiros, né? Mas nós participamos como técnicos também de enfermagem desse processo de enfermagem, que seria o seguinte: avaliação do paciente, prescrição de enfermagem, diagnósticos, enfim. Nós, quanto técnico ou enfermeiros, realizamos em conjunto, devemos realizar em conjunto o processo de enfermagem, né? Eu tenho um pensamento, isso aí já é meu, que o processo de enfermagem não é algo específico do enfermeiro. É claro que é privativo do enfermeiro. É função do enfermeiro realizar diagnóstico, realizar anamnese, que é o exame físico completo, né? Realizar anamnese, diagnóstico, prescrição de cuidados. É função do enfermeiro. Mas por que a equipe técnica não pode participar? Né? A prescrição de cuidados pode ser realizada em conjunto. Sentar a equipe inteira, debater sobre o paciente, verificar o que cada paciente necessita e, enfim, assim toda a enfermagem ganha, toda a enfermagem evolui. Então, no artigo 14 fala que aplicar o processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o quê? O cuidado da pessoa, família e coletividade. Então, para nós atendermos uma pessoa, uma família ou uma coletividade, nós devemos planejar, implementar, avaliar e documentar. Por quê? Todos esses documentos, essa documentação dessa implementação, planejamento, tudo, vai nos dar base para outros estudos, né? Para a nossa categoria cada vez mais evoluir. E isso é muito importante para nós, que nós devemos sempre buscar evolução, buscar conhecimento. E essa documentação do processo de enfermagem é fundamental para isso. Artigo 19. Eu tenho o direito, quanto profissional de enfermagem, de utilizar veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Agradeço ao artigo 19 nós estarmos aqui agora, né? O artigo 19 me permite realizar essas aulas online, ter acesso online por diversas plataformas de mídias sociais, ele não especifica, obviamente, né? Mas através de meios de comunicação, como por exemplo, jornais, revistas, livros, outdoor, da forma como eu quiser, meios eletrônicos, celular, mensagens, ligações, televisão, enfim. E mídias sociais seriam basicamente
a qualquer meio de internet, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, Pinterest, TikTok, qualquer mídia social. Nós, como da enfermagem, como área da enfermagem, categoria, nós temos o direito de estarmos ali profissionalmente, tá? De falarmos profissionalmente, conceder entrevistas, tá? Cursos. Essa aula aqui de hoje é um curso, né? Essa aula de hoje aqui a gente está realmente buscando bastante informações específicas, né? As mais importantes do Código de Ética. Nós não vamos falar sobre todos, mas vamos falar dos mais específicos, exatamente porque nós estamos trazendo o Código de Ética de uma forma mais objetiva para você aprender tudo o que precisa para ser um profissional de sucesso. Beleza? Então, agradeça ao artigo 19 se você quiser fazer uma live, ao artigo 19 se você quiser fazer um vídeo falando sobre qualquer coisa, se você quiser fazer uma videoaula ensinando a higienização das mãos, o artigo 19 me permite isso. Direitos. Artigo 21, eu tenho o direito de me negar a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de minha atividade profissional. Isso é um direito que nós temos. E aí entra a seguinte situação. Lembra lá que o Corém nos respalda juridicamente, que nos dá apoio jurídico? Vamos imaginar que você está trabalhando, o paciente não foi atendido pelo médico, ele vai lá e te filma durante sua atividade profissional e você fala, olha, eu não quero ser filmado. É um direito que você tem de se negar, de não ser filmado, não ser fotografado e ainda mais de não ir para nenhuma mídia social. A pessoa te filmou, te expôs no Facebook, colocou um texto enorme, sendo que a culpa dele não ser atendido nem foi sua. O que pode acontecer? Você, como se negou explicitamente, falou para a pessoa que não tinha interesse, não queria ser filmado, você vai pegar, vai fundamentar tudo isso, levar ao Corém e falar, olha, eu quero entrar com uma ação contra essa pessoa por desagravo público. Tá? Essa pessoa colocou em risco a população. Tá? Por quê? Vamos imaginar, essa pessoa que está trabalhando, esse profissional, foi filmado e colocou em risco o nome da instituição. Essa pessoa é demitida logo em seguida por causa disso. Colocam a culpa nela. Então olha só como que acontece. Para a sociedade de uma forma geral, essa pessoa vai ser vista como um péssimo profissional. E às vezes a culpa nem foi dela. Aí ela é filmada, colocada em mídia social, ela passa na rua e é humilhada, vira chacota. Essa pessoa pode desenvolver um problema psicológico, tá? Pode desenvolver depressão, até um problema psiquiátrico mais grave, né? Então, essa filmagem, ser colocada na mídia social é muito complexo, é muito problemático. Pode colocar em risco a categoria inteira, a profissão dessa pessoa, né? Deveres. Agora nós vamos falar das nossas obrigações, o que nós somos obrigados a fazer, tá? Primeiro, cumprir no prazo, artigo 30, né? Não é primeiro, artigo 30. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-Corém. Para quem não sabe, o COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem. E como o próprio nome já diz, Conselho Federal é do Brasil inteiro, da federação inteira. Conselho Regional, cada região, cada estado, possui o seu conselho regional, o seu Corém específico. Então, aqui no Goiás nós temos o Corém Goiás. No DF nós temos o Corém DF. Então, no Corém São Paulo nós temos o Corém São Paulo. E nós temos algumas subdivisões. Tá? Aqui no Corém, no Goiás, por exemplo, nós temos o Corém em uma cidade chamada Lusiânia. Tá? Nós temos um Corém aqui pertinho para você retirar, porque a capital é muito longe, é 300 quilômetros daqui praticamente. E aí ficaria muito longe para se dirigir até lá. Então tem algumas outras alguns distritos, né? Que a gente costuma falar, algumas filiais do Corém subdivididas nos seus estados. E nós devemos cumprir no prazo. Exemplo, o Corém DF me convocou para estar lá amanhã às 2 horas. Não quero ir. Não, você tem a obrigação de ir, é um dever seu. Tá? Eu tenho que cumprir no prazo. Mas eu tenho outras coisas para fazer. Problema seu, você tem que estar lá. 2 horas da tarde, é uma obrigação, está no seu código de ética. Você tem que seguir essa obrigação. Artigo 35. Apor nome completo ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, na assinatura ou rúbrica nos documentos, quando no exercício profissional. E é a grande situação, nós costumamos falar, o carimbo é obrigatório.
todo profissional de enfermagem tem que ter o seu carimbo. E na verdade não. Aqui não fala que eu tenho que usar o carimbo. Tá? Vocês vão ver no artigo um pouquinho mais à frente que o carimbo é facultativo, ele é opcional. Tá? Só que a vantagem do carimbo aqui, ele consta todas as informações num lugar só. Tá? Deixa eu pegar aqui um carimbo para vocês verem. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu carimbo. Meu carimbo aqui, se a gente observar, deixa eu botar mais pertinho aqui, ó. Ele consta meu nome, esse aqui não, calma aí. Deixa eu achar outro aqui, dá só um minuto. Ó, esse aqui consta, ó. Ele tem o meu nome, ele tem minha categoria, ele tem o Corém e meu número do Corém, tá? Por quê? Porque eu preciso disso para trabalhar. Se eu for, por exemplo, realizar uma prescrição de enfermagem, se eu fiz uma medicação, se eu fiz qualquer procedimento, eu preciso informar quem foi que fez. E a forma de informar é através do seu nome completo ou nome social, né? Que tem pessoas que hoje em dia já utilizam e é um direito das pessoas utilizarem seu nome social. Ambos legíveis, e você viu que no carimbo fica legível, mais fácil ainda. Número e categoria de inscrição, ou seja, no meu está enfermeiro, meu número do Corém, e escrito lá Corém e qual a região que você tem esse Corém, que isso é muito importante. Porque vamos supor, eu tendo Corém DF, eu não posso trabalhar com meu Corém DF no Goiás. Eu tenho que ter um registro no Goiás também. Tá? Então a gente vai falar sobre isso na terceira aula quando eu citar COFEM e Corém. Tá? Mas só uma aguinha na boca. Se eu for trabalhar no DF, eu tenho que ter o Corém DF. Se eu for trabalhar no Goiás, eu tenho que ter o Corém Goiás. Ah, professor, eu vou ter que pagar a anuidade dos dois? Vai ter que pagar a anuidade dos dois. Tá? E isso daí, mas deixa para a terceira aula que a gente conversa sobre isso. Então, a vantagem, nós, por exemplo, esqueci meu carimbo. Putz, saí correndo, esqueci meu carimbo. O que eu faço agora? Você escreve seu nome. Seu nome, sua categoria, técnico de enfermagem, enfermeiro, bota Corém DF, Corém GO e seu número profissional, seu registro profissional e pronto, e assina. Tá? E pode ser uma rúbrica também, mas tudo legível, tá? Não adianta eu escrever com aquela letra rápida que não vai adiantar nada. Eu tenho que entender, e isso é um respaldo pra gente, tá? Entenda que essa questão é um respaldo jurídico que nós temos, tá? Então é muito importante essa situação da nossa assinatura, tá? Primeiro parágrafo. É facultado o uso do carimbo. Como eu falei para vocês ainda há pouco, é opcional. Com o nome completo, número e categoria da inscrição no Corém, devendo constar assinatura ou rúbrica do profissional. E essa assinatura é muito complexa, porque muitas vezes você pode perder o seu carimbo, e entendam, se você perder o seu carimbo na rua, você tem que abrir um boletim de ocorrência, beleza? Não se esqueçam disso nunca. O seu carimbo, nas mãos erradas, pode ser uma arma, tá? Então, você perdeu o seu carimbo, perdeu em algum local, você não lembra onde deixou o seu carimbo, você deve realizar um boletim de ocorrência, porque ele vai te dar respaldo para qualquer coisa que possa acontecer. Vamos imaginar que a pessoa achou o carimbo na rua e começou a prescrever medicação, começou a solicitar exames para um monte de gente desnecessariamente, começou a vender isso, começou a vender atestado médico, assim, de forma errada, né? Enfim. Essa pessoa vai te colocar em maus lençóis. Então você tem que registrar um boletim de ocorrência. A data que você perdeu, onde você possivelmente possa ter perdido, porque se você perdeu, você não sabe onde foi, né? Onde você pode ter perdido, enfim. Então, tudo que se pode acontecer, você tem que ter uma defesa, tem que ter um embasamento por trás. Segundo, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme a legislação vigente. Hoje em dia nós já temos diversos hospitais que têm assinatura eletrônica até por biometria, né? E isso é muito interessante. Você vai realizar, por exemplo, a medicação, vai solicitar a medicação, coloca o dedinho lá, realiza a biometria, a partir desse momento todo mundo já sabe que foi você que pegou a medicação. Realizou uma anotação ou uma evolução de enfermagem, que é uma aula que eu quero trazer para vocês daqui a pouco, depois, né? Anotação e evolução de enfermagem, a diferença. Você realizou como enfermeiro uma evolução de enfermagem e como técnico uma anotação de enfermagem. Você vai lá e coloca a biometria e registra. Tem hospitais que você coloca seu número do Corém e ele já aparece a assinatura eletrônica.
mas todas essas têm que ser certificadas, tem que ter uma certificação digital, beleza? Que é uma autorização que o hospital recebe para utilizar a programação, ou tem programas que já possuem certificação digital, que utilizam a assinatura eletrônica. Então isso tudo tem que ser muito bem visualizado e muito bem autorizado, tá? Não pode ser qualquer assinatura eletrônica, não. Eu tenho a obrigação, olha só o que eu falei para vocês, a obrigação no artigo 38 de prestar informações escritas e ou verbais, completas e fidedignas, ou seja, completas e verdadeiras, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então vamos imaginar, eu não posso virar para outra pessoa, o paciente me contou que é HIV positivo. Exemplo, ele me contou que é HIV positivo, mas por enquanto não está colocando em risco a vida de ninguém, nem a vida dele mesmo. Porque, assim, ele já sabe o que é, enfim. Só que os outros profissionais de enfermagem não sabem. Então eu vou chegar na minha equipe e vou informar que ele é HIV positivo, por quê? Nós devemos ter um cuidado maior na hora de uma punção venosa, para não termos perfuração. Nós devemos ter um cuidado maior, por exemplo, com algumas secreções. Nós devemos ter cuidado em alguns procedimentos mais invasivos. Então isso tudo são informações que nos permitem uma continuidade da assistência. E em outra situação, por exemplo, se esse paciente... e aí fala completa, fidedigna, escrita, por quê? Na hora de passagem de plantão, nós devemos realizar uma anotação, uma evolução de enfermagem de passagem de plantão, tá? Com todas as informações mais detalhadamente possíveis e verdadeiras. Nós não podemos, por exemplo, uma coisa que acontece muito, infelizmente, é o copiar-colar, né? Quando a gente usa muito computador, a gente copia a evolução anterior, cola e vai editando. E muitas vezes a gente esquece de editar, a pessoa esquece de editar e passa informações que não são verdadeiras. Exemplo, eu não posso escrever que a pessoa estava com febre se ela não teve febre. Eu não posso escrever que ela estava com a frequência cardíaca 150 se ela está com a frequência cardíaca de 80. Isso eu coloco em risco a vida do paciente, tá? Então essas informações têm que ser muito bem passadas, porque vão permitir a continuidade da assistência e vão manter a segurança do paciente. Porque já pensou, se o médico verifica que a frequência cardíaca está 150 e mete medicação nesse paciente para causar uma bradicardia ou diminuir a frequência cardíaca, esse paciente vai ter uma bradicardia e vai morrer, porque você escreveu, você anotou, passou informações erradas. Tá? E sinais vitais, por exemplo, é algo que você não pode errar nunca, que você não pode errar de forma alguma as informações que você está escrevendo ou passando para alguém. Dever, eu tenho a obrigação de me recusar a executar uma prescrição tanto médica quanto de enfermagem, quando? Na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. E essas situações de urgência e emergência, por exemplo, uma parada cardíaca, uma possível parada cardíaca, que não tem como chegar no médico ou no enfermeiro e falar: ô doutor fulano de tal, eu não vou fazer a adrenalina que o senhor pediu, que vai salvar a vida do paciente, porque o senhor não prescreveu. Então para de realizar a massagem cardíaca, a compressão cardíaca, e vai lá prescrever a adrenalina que eu faço. Não, aí não tem sentido, gente. Porque o médico, a gente está lá, na reanimação cardiopulmonar, se matando. Se eu não realizar as medicações rapidamente, o paciente morre. Tá? Então, depois de realizar o procedimento, depois do paciente voltar, nós vamos sentar, avaliar tudo que for utilizado e será realizada a prescrição, a solicitação no computador. Tá? E o médico vai solicitar, fazer a prescrição dele, o enfermeiro vai fazer a prescrição dele também, que cada um tem sua prescrição e as duas são muito importantes. Tá? Não coloquem em xeque a prescrição de enfermagem, que é uma das mais importantes porque é a prescrição de cuidado. Tá? Prescrição de cuidado é tão importante quanto prescrição medicamentosa. Então a prescrição do médico foi lá, ele imprimiu, mas esqueceu de assinar e carimbar. Não vale de nada aquela prescrição, é um zero à esquerda. Aquela prescrição ali não vale já como se fosse um papel em branco. Você não pode fazer nada que está naquela prescrição, tanto a do médico quanto a do enfermeiro. E você tem que voltar a solicitar: doutor, carimba, assina por favor. Ele pode só carimbar, você fala: não, assina por favor também, porque se não tiver assinatura também não vale nada. Fiquem muito atentos a isso,
Porque se você faz uma medicação que está naquela prescrição, o médico não assinou, não carimbou, o paciente morre, a culpa é sua. Porque ele fez uma prescrição, mesmo ele tendo feito, mas ele não assinou e carimbou, ele vai falar, não é minha, não foi eu que fiz. Não está assinado nem carimbado por mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tem outra situação também. Nós temos diversos profissionais que saem no horário de um emprego e tem que estar no mesmo horário em outro emprego. Isso é impossível, né? Então eles fazem o seguinte, pelo WhatsApp, eles falam assim, fulano, faz tal coisa em tal paciente, fulano, faz tal coisa em tal paciente, faz a mudança de decúbito, instala um soro. Nós não podemos fazer nada pelo WhatsApp, tá? A não ser que seja um paciente que está em regulação, que a própria regulação pede para o enfermeiro ou técnico realizar a medicação. São outras situações, que inclui SAMU, transporte de pacientes, é outra situação. Mas, normalmente, nós não podemos realizar nada, nenhuma medicação, nenhum sorinho, sem prescrição médica assinada e carimbada, e não podemos realizar nenhuma prescrição, nenhum cuidado de enfermagem, sem a prescrição de enfermagem assinada e carimbada. Primeiro parágrafo. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no prontuário. E isso é muito complexo, gente. Como eu não vou descobrir um erro se eu não tenho conhecimento sobre o assunto? Como que eu vou me recusar? E eu tenho a obrigação, vocês podem ver, eu não tenho o direito de me recusar. Eu tenho a obrigação de me recusar a executar tanto a prescrição médica quanto de enfermagem se for detectado o erro. Mas como que eu vou detectar um erro se eu não tiver conhecimento suficiente? Então, por isso é sempre importante, eu bato sempre na tecla, nós estarmos sempre buscando informação, buscando conhecimento. Conhecimento é a única coisa na vida que ninguém nunca vai tirar de você. Então, sempre busque informação. Então, exemplo, verifiquei que tem lá na minha prescrição um erro em uma medicação. Era para ser 0,1 miligramas e apareceu 0,1 gramas. Gente, está errado. E apareceu 1 grama, aliás. Está errado. 0,1 miligramas para 1 grama é muita diferença. Muita diferença mesmo. E isso pode matar o paciente com toda certeza. Eu chego lá no médico e falo, doutor, o senhor prescreveu errado isso aqui. Tem certeza que é desse jeito? Se ele falar que sim, mas você não concorda ainda, você não é obrigado a realizar a medicação. Fala, doutor, mas eu não concordo. Beleza? Então o senhor pode realizar a medicação porque eu não vou realizar. Tá? Você tem a obrigação de se recusar. A não ser que ele vá lá, corrija, assine e carimbe. Aí beleza, você concordou? Aí você vai lá e faz. Agora o médico realizou ou o enfermeiro, realizou uma prescrição manual, porque deu um problema lá no sistema, ele fez uma prescrição manual, escrevendo. Está totalmente ilegível a letra do médico. Está totalmente ilegível a letra do enfermeiro. Você vai lá na pessoa e fala, olha, fulano, eu não consigo entender o que está escrito. Você pode refazer, por favor, com a letra mais legível? Ele é obrigado a refazer e você é obrigado a não fazer a medicação ou o cuidado enquanto aquela prescrição não estiver legível. Porque isso pode colocar em risco a vida do paciente. Já pensou, você entende que é uma medicação e é outra? Tá? Tem diversas medicações com o sufixo bem parecido, né? Dobutamina, atropina, enfim, noradrenalina. Várias medicações são bem parecidas, adrenalina. Já pensou se você confunde noradrenalina com adrenalina? As duas têm, assim, absorções diferentes, funções diferentes, e aí elas não vai surtir efeito no paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Parágrafo 2º. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente. Igual eu falei para vocês, SAMU, por exemplo. O SAMU está lá realizando, levando o paciente para o hospital, mas até então era um paciente que não precisava do enfermeiro, não precisava do médico, aliás. Foi só o enfermeiro e o técnico. No meio da assistência, o paciente parou. Do nada, ele parou. Olha, se ele parou, eu tenho que fazer medicação. Tem um protocolo a ser seguido. E se ele parou, eu precisando de medicação, o médico tem que ter a supervisão do médico.
Então, nós, sem termos um médico naquele local, não deveríamos realizar. Nesse caso, nós entramos em contato com a regulação, entramos em contato com o médico e o médico vai nos orientando o que nós devemos realizar. Claro que o enfermeiro tem conhecimento sobre quais medicações realizar. Agora nós precisamos, claro, da autorização médica. Nós não podemos realizar à torta e à direita qualquer medicação em uma parada, porque a parada é muito individual. Depende muito de cada paciente, cada patologia, qual medicação nós vamos utilizar. 48. Nós temos a obrigação, o dever de prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e família, no processo de nascer, viver, morrer e luto. Então a gente não tem, por exemplo, que promover a qualidade de vida só na pessoa adulta, só na pessoa jovenzinha. A qualidade de vida vem desde o momento de nascer até o momento de morte. Quando eu tenho um paciente paliativo, o paciente paliativo é aquele que não tem mais como ter tratamento. O paciente realmente ele vai a óbito um momento ou outro. Tá? Ele não tem mais nenhum tipo de tratamento possível para esse paciente cientificamente. E esse paciente ele fica como paciente terminal. Tá? Isso acontece principalmente na oncologia. E esse processo de morrer, chamado tanatologia, né, nos traz que eu tenho que dar o maior conforto possível para esse paciente. Se ele tem um problema respiratório, fornecer oxigênio. Se ele tem um problema, sei lá, de dor, se ele sente muita algia, realizar o analgésico nesse paciente, para ele ter o maior conforto possível no seu momento de morte. E a família, futuramente, tem que ser cuidada também no processo de luto. Porque quantas vezes a gente já não viu pessoas entrarem em processo depressivo, terem diversos problemas psiquiátricos pós-morte de alguém, pós-morte de um familiar. Então a família também tem que ser cuidada da qualidade de vida, ela pós-óbito, no seu momento de luto, né? Pós-óbito do familiar. E dentro desse artigo nós temos um parágrafo único falando o seguinte: nos casos de doenças incuráveis graves e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, olha que interessante, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa e seu representante legal. Então vamos supor, foi diagnosticado que a pessoa está com câncer terminal, não tem mais solução. É claro que eu, como enfermeiro sozinho, ou o médico mesmo, ele sozinho não tem direito de fazer nada. Mas em consonância com a equipe multidisciplinar, com a fisioterapia, com a nutrição, com o fono, com o psicólogo, com assistente social, enfermeiro, técnico, enfim, com toda a equipe, nós vamos entrar em consonância sobre as solicitações do paciente. Ele, enfim, quer receber a entidade religiosa dele, quer receber o pastor lá na igreja, na igreja não, o pastor lá no hospital. Beleza, ele tem direito, a gente pode autorizar. Ele quer comer o McDonald's. Putz, mas o paciente não pode comer McDonald's. Mas esse pode. Se a equipe autorizar, e normalmente a gente autoriza tudo para esse paciente, tá? Porque ele vai morrer, gente. Imagina, o paciente morre sem ser feita a sua última vontade. Como que sua consciência fica? Como que você, quanto profissional, vai se sentir após a morte desse paciente? Eu ia me sentir um lixo, eu ia me sentir um caco. Tá? Então esse paciente, por exemplo, quantas vezes já na UTI, em pacientes terminais, a gente levou o paciente para dar uma volta para ele fumar. Porque o paciente queria fumar, a última vontade dele era fumar. Então vai fumar, ele já vai morrer de qualquer jeito. Tá? Ele quer comer o McDonald's, quer comer a feijoada, quer tomar a coca. Teve um paciente que foi tão lindo que quis ver o pôr do sol. Olha só que fenomenal. E a gente colocou ele na varandinha, né? E para ele ver o pôr do sol. Então, na mesma noite ele faleceu. Olha que interessante, na madrugada ele veio a óbito. Então imagina se ele vai a óbito sem essa última vontade dele feita. Então isso é muito importante. Pacientes paliativos, nós devemos sempre levar em consideração a necessidade, a vontade, principalmente desse paciente. Né? Se ele tem vontade, a gente, se possível, a gente vai lá e faz. É claro, se ele tem vontade de pular do Everest, não tem como. Se ele tem vontade de fazer uma escalada, não tem como. Dentro das suas necessidades, qualquer vontade dele vai ser realizada. Lembrando, dentro das suas necessidades. Então, galera, a aula de hoje vai ficar por aqui. Nós vamos falar sobre os deveres somente, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula que vem, nós vamos entrar na parte de proibições,
na parte de infrações e penalidades, tá? Nós vamos verificar também como que nós vamos, por exemplo, as diferentes punições que podem acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, beleza? Já ativa o seu sininho, não esquece disso. Se você não deixou o joinha lá no início, deixa o joinha agora também, que vai ser muito importante para eu conseguir trazer novos vídeos para vocês, beleza? Então, para quem gostou, um beijo, um forte abraço, até mais!